A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez no canal Estudando a Bíblia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Estou sempre com a minha revista em mão. Eu creio que você também tem a sua. Pegue aí a sua revista, a sua Bíblia, a sua caneta, seu papel e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar este assunto. Eu sou a ressurreição e a vida. É claro que você conhece esse texto, não é? Estamos estudando esse trimestre o Evangelho de João e Jesus transmitiu essa palavra, está registrado no capítulo 11. Vamos hoje analisar o capítulo 11 do Evangelho de João, onde nós temos a conversa de Jesus com Marta, que era irmã de Lázaro. Vamos ver todo esse contexto aí desse capítulo 11 para nós entendermos melhor. Uma análise completa do capítulo 11. E se você gostar desta aula, eu já peço que você se inscreva nesse canal, você faça também o seu comentário, compartilhe com uma pessoa amiga, com o irmão em Cristo que gosta da Escola Bíblica Dominical e vamos em frente, né? Aqui no canal Estudando a Bíblia. Glória a Deus. Vamos então para a nossa leitura bíblica, o nosso textuário e também nós vamos para a verdade prática, né? Todos esses textos aí que sempre nós temos na nossa revista. Vamos lá? Este aqui, eu sou a ressurreição e a vida, esse é o nosso tema e vamos agora para o textuário, melhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com certeza você, que é professor da escola bíblica, você que é obreiro, já pregou nesse texto, né? Um texto muito interessante, que é muito também divulgado, né, por nós evangélicos a respeito de Jesus, aquele que pode ressuscitar. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Vamos agora para a nossa verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por esta razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Você tem essa esperança? Você crê que Jesus Cristo é a ressurreição, é a vida, e que um dia nós teremos um corpo glorioso assim como ele é? A Bíblia diz, né, que um dia nós veremos ele assim como ele é. E também a Bíblia faz promessas para nós que um dia nós teremos o nosso corpo transformado, né? Iremos ao encontro do Senhor nos ares e daí estaremos sempre com o Senhor. Está escrito isso na Bíblia, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode estar lendo a partir do versículo 13 até o versículo 18, que o apóstolo Paulo vai estar explicando sobre isso, tá certo? Assim também como você pode estar lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, um texto muito apropriado também, que trata a respeito da ressurreição, tá certo? Vamos agora para a nossa leitura bíblica. Esta nossa leitura é bem extensa, não é? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 14, 15, 17, aí vamos até o 21, depois versículo 23 até o versículo 27. Essa é a nossa leitura bíblica da nossa aula de hoje. É sempre bom, recomendado, fazer essa leitura para entender melhor o texto sagrado, tá certo? Vamos agora para o nossa introdução. Nesta lição, nós iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, nós vamos também examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento, né? Então, nós temos aí bastante
é um material no Novo Testamento que trata sobre essa importante doutrina da Bíblia, que é a ressurreição. A Bíblia fala claramente sobre isso. Vou mostrar para você os textos bíblicos. Fique até o final desse vídeo para você entender melhor sobre esta tão importante doutrina chamada doutrina da ressurreição, tá certo? Vamos então para os nossos tópicos aí, primeiro, segundo e terceiro tópico que contém nesta aula. Vamos para o primeiro. Primeiro tópico, o propósito de Jesus, certo? Qual era então o propósito de Jesus? Você sabe que o texto vai tratar a respeito de Lázaro. Lázaro estava doente. É isso que a Bíblia diz no capítulo 11. E as suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus. Jesus estava distante, não pôde chegar a tempo. A Bíblia vai mostrar que quando Jesus chegou, já fazia 4 dias, então, que Lázaro havia falecido, então não deu para Jesus estar ali, né, de imediato. Vamos estar analisando isso com muito cuidado. Observe, ó, o propósito de Jesus. Na sequência, nós temos o recebimento da notícia sobre Lázaro. O capítulo 11 vai ligar, né, ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Você pode ver isso no capítulo 10, versículos 40 a 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou, né, Lázaro morto já há 4 dias, que era realmente a aldeia aonde Lázaro convivia com as suas duas irmãs, Marta e Maria. Mas tudo na vida tem um propósito. Às vezes a gente não entende, não é, como é que funciona, mas tem sempre o propósito de Deus. É claro que Jesus falou isso também para os seus discípulos, que aquela doença seria o quê? Para a glória do Senhor. Não terminaria só em morte, mas como de fato o poder de Deus foi manifestado através de Lázaro, né? Quando ele ressuscitou. Então Jesus tem ali os seus propósitos. Muitas das vezes a gente quer de imediato a resposta quando nós oramos, nós queremos a resposta agora, mas Deus tem também o tempo certo para nos abençoar. E você tem realmente esperado no Senhor? O tempo certo de Deus na tua vida já aconteceu? Você está esperando? É claro que esperar não é muito bom, né? Mas quando a gente espera em Deus, nós temos a certeza que Ele um dia vai realizar algo especial em nós. Com certeza vai, não é? Eu creio. E você? Você pode estar deixando aí o seu comentário. Vamos lá. Nós temos agora o subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta, né? O que a gente aprende aqui? O que elas queriam? Que Jesus estivesse. Jesus era amigo dessa família, Jesus se hospedou junto dessa família. Então a Bíblia vai dizer que eles eram amigos, certo? Agora, o que elas queriam? Que Jesus estivesse lá. Se Jesus estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Uma delas, né? Ou todas as duas falaram realmente para Jesus sobre isso. Então elas queriam, manda chamar Jesus, vai atrás de Jesus. E Jesus, de fato, não veio de imediato como elas pensavam, tá certo? Então nós vamos ter aí o desapontamento, né? Desapontamento delas, porque elas esperavam que Jesus estivesse, tá certo? Você percebeu aí, é porque eu cliquei aqui na tela do computador, né? A outra câmera pegou, mas vamos em frente, tá certo? Observe a nossa apresentação. Nós temos aqui o tempo divino. O tempo de Deus, geralmente, ele é diferente do nosso tempo, não é?
Como eu disse, nós queremos as coisas com brevidade. Só que a Bíblia diz que Deus sabe o tempo certo. Há uma passagem no livro de Tiago que às vezes nós nem sabemos pedir bem, nem sabemos orar o correto, algumas vezes para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres, né? Por isso algumas orações não são respondidas, disse Tiago. Mas o tempo de Deus, se tratando do tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Isto é, vamos entender a vontade do Senhor. Deus vai agir no tempo certo, né? Na data certa, no ano certo. E é certo que a gente precisa esperar, confiar nele. Os que confiam nele jamais serão decepcionados. Deus com certeza vai agir. Só precisamos entender o tempo dele. Amém? Você tem entendido esse tempo de Deus na sua vida? Com certeza vale a pena esperar no Senhor. Como vale a pena. Amém? Você concorda? Você pode dizer amém? Você pode também comentar sobre o tempo de Deus na sua vida, na nossa vida, tá certo? Amém? Vamos em frente. Agora nós temos o tópico 2. Nesse tópico, nós vamos falar sobre o encontro de Marta com Jesus, certo? O que aconteceu nesse encontro? Vejamos então. Ó, que o texto vai dizer para nós? Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, esse é o encontro, né, de Jesus e Marta. Ela vem ao encontro do Senhor Jesus. Logo que soube que Jesus estava na aldeia Betânia, ela vai ao encontro do Senhor e declara isso: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda disse: ele vai ressuscitar. Mas aí ela acreditava que seria lá no final, né? De alguma forma, ela acreditava na doutrina da ressurreição. Ela acreditava, não é como judia, e ela com certeza instruída sobre essa doutrina, ela acreditava. O que ela não esperava é que Jesus estava ali para realizar um grande milagre na vida do seu irmão, né? Ou na morte dele, visto que já estava morto, né? Então, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas vamos em frente. Olha só. Quando Lázaro ressuscitará, não é? Então, entre essa conversa, cria aí um questionamento. Ele vai ressuscitar quando? Agora ou lá no final, lá no último dia? É claro que Jesus estava falando para Marta que o milagre seria agora, né? Naquele tempo da conversa. Ela estava acreditando para o futuro, mas Jesus queria realmente operar, fazer um milagre, ressuscitando o seu irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos em frente. Nós temos agora a promessa de vida. O que Jesus declarou? Ó, versículo 25, muito lindo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é uma esperança de vida. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aqui nós entendemos duas coisas importantes. Jesus, ele pode ressuscitar qualquer pessoa, porque no seu ministério ele fez isso, não é? Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha daquele homem de Jairo, ele ressuscitou pessoas no Novo Testamento. Prova isso. Agora, ele pode também prometer com essa palavra que ele é a ressurreição e a vida.
Para aqueles que estão já mortos, Jesus promete também: eu sou a ressurreição e a vida. A Bíblia diz para nós que um dia todos irão ressuscitar. É claro que uns vão ressuscitar para alegria e gozo eterno e outros para sofrimento. Mas para quem serve o Senhor Jesus, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para gozo eterno, viver para todo sempre na presença do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos, não é? Então, os que morreram em Cristo, com certeza estão seguros, irão um dia ressuscitar e viver para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém. Você crê assim? Deixe aí o seu comentário, tá certo? Vamos em frente. Ó, terceiro e último tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Agora nós vamos sim falar dessa doutrina, ressurreição do corpo. É possível? Sim. A Bíblia diz que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar e que permanece vivo. Jesus está vivo. E ele promete também para aqueles que nele creem que vão um dia ressuscitar. Louvado seja Deus. Vamos ver isso então. Vamos para essa doutrina bíblica e principalmente Novo Testamento. Tá certo? Vamos para o primeiro tópico. A ressurreição do corpo. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico, não é? Então, o cristianismo bíblico fala sobre esta importante doutrina e temos bases bíblicas para esse tema. Vejamos. Ó, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida, seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Onde encontramos isto? Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Você pode ler também primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13, até o versículo 18. Você vai ver essas informações a respeito da ressurreição. E principalmente na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está dizendo que quando soar a trombeta, ouvir a voz do arcanjo, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui eu sempre falo sobre isso, que servir a Cristo é tão importante que mesmo aqueles que já morreram, quando na volta de Jesus, ressuscitarão primeiro. Existem duas classes de mortos. Os que morreram em Cristo, é os que acreditavam em Cristo, morreram acreditando no Senhor Jesus, e os que morreram sem Cristo, é aqueles que não acreditaram, não creram de forma nenhuma na palavra, não quiseram oração, morreram sem Cristo. Existem duas classes de mortos. Agora, a Bíblia faz a promessa especial para os que morreram em Cristo. Esses ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Você que está aí também me assistindo, você pode dar glória a Deus, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Amém. Glória a Deus. Vamos mais. Nós temos aqui os injustos. Ressuscitarão quando? No juízo final e receberão um corpo inglório, que não é glorioso, destinado à condenação eterna. Você pode estar lendo a segunda carta aos Tessalonicenses 1, versículo 9,
e Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. E é claro que isso aqui vai acontecer depois do milênio, não é? A Bíblia vai mostrar aqui claramente que a igreja será arrebatada juntamente com os que ressuscitarem. A Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, não iremos na frente, esse é o sentido, mas nós iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares e daí estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aí depois disso vai acontecer as bodas do Cordeiro, vai acontecer o tribunal de Cristo e depois vai acontecer aqui o julgamento das nações, posteriormente instalação do reino milenial e após o milênio, então estas pessoas que não estão com os nomes no livro da vida irão ressuscitar para a condenação eterna, como a Bíblia diz lá em Apocalipse, que esta é a segunda morte, se referindo à morte física e agora à morte eterna, que é a separação de Deus para todo sempre. Tá certo? Vamos em frente. Nós temos agora da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, não é? A expressão nunca morrerá, mencionado no versículo 26. Então Jesus está dizendo assim, ó: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Certo? Então Jesus está deixando aí uma interrogação. Quem acredita nele, quem entregou sua vida completamente para ele, nunca morrerá. Essa é a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. Nós aceitamos o autor da vida. E se ele é a vida, nós estamos com ele. Agora não haverá mais condenação. Carta aos Romanos, capítulo 8, fala sobre isso, que agora os que estão em Cristo não haverá nenhuma condenação também, né? Então não morrerá. É isso. Ele está dizendo: você não vai morrer, você vai viver para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós já temos aí, né? Aqui da morte para a vida, nós já temos aí a esperança, né? Essa perspectiva da ressurreição do corpo e ainda mais viver para todo sempre. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos em frente. Nós temos agora uma viva esperança. Olha o que diz o texto. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Assim como Jesus disse para Lázaro, vem para fora, o Todo-Poderoso vai realizar na vida de todos os que morreram em Cristo. Um dia irão ressuscitar. E é muito rápido vai acontecer esse milagre extraordinário em toda a terra. Onde quer que haja pessoas sepultadas, irão ressuscitar, corpo glorioso, para viver a eternidade, para todo sempre na presença do Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser crente, vale a pena perseverar. A você que está me ouvindo agora, me vendo, permaneça em Cristo. Seja firme, constante, atuante, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele com certeza está vendo tudo e há de recompensar-nos. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar para a conclusão. Nós temos aqui esta lição
explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. Não é? Você entendeu? Jesus conversa com Marta e nessa conversa ele tratou de uma das grandes doutrinas da Bíblia, que é a ressurreição do corpo. A partir do milagre de Lázaro, né, abriu espaço para explicar também sobre esta doutrina. Que Deus venha te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito neste canal, canal Estudando a Bíblia com o pastor José Carlos Pereira. Que Deus abençoe sua vida ricamente em nome de Jesus. Aqui está o nosso canal Estudando a Bíblia. Inscreva-se, comente e compartilhe. Que Deus venha abençoar sua vida grandemente em nome de Jesus. Tenha uma boa aula em nome do Senhor Jesus Cristo.